O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar novamente, irmãos e irmãs. Meditar brevemente essa palavra e também acolhermos a mensagem da vida de São João 23, esse grande Papa da bondade. Em primeiro lugar, carta de São Paulo aos Romanos, está escrevendo para pagãos e está mostrando como Cristo foi prometido já pelos antigos profetas. Ele era um descendente de Davi, foi autenticado como Filho de Deus pelo Espírito Santo e que o ressuscitou dos mortos. É Jesus Cristo que também constituiu Paulo como apóstolo, que ele vai repetir continuamente: não sou apóstolo feito por mãos humanas, mas por Deus. Ele foi para Jerusalém, conversou com os apóstolos, não tiveram nada para corrigir da vida dele, da pregação dele. Apenas relata os Atos dos Apóstolos, apenas recomendaram que cuidasse dos pobres, os apóstolos de Jesus Cristo. Né? Parece exatamente a palavra que o Papa Francisco ouviu apenas ao ser eleito Papa, sucessor de São Pedro, como foi São João 23 também. Né? Então ele está escrevendo aos pagãos, que também são chamados, os romanos são pagãos, não fazem parte do povo de Deus, não são filhos da sinagoga, embora ali houvessem os judeus. Né? E o Evangelho também mostra como Jesus Cristo é importante, mais importante do que Salomão, e a rainha veio lá para ouvir, a rainha do sul veio lá para ouvir Jesus. E os ninivitas, um povo pagão, Nínive, que se converteu, e esse povo que não se converte, tendo alguém que é muito maior que o profeta Jonas, muito maior que Salomão. E nós nos convertemos a Deus, tantos sinais, querem sinais, pedem sinais, tantos sinais, é uma geração má, pede sinais. E hoje também nós temos uma classe de católicos que quer só sinais, milagres, quer shows e espetáculos, como se a fé precisasse alimentar o aspecto lúdico. Não, a fé é para nos dar a força de Deus para testemunharmos o Evangelho, para estarmos do lado da verdade. Como serviço, como vai nos ensinando. Tudo isso, então, nós podemos celebrar hoje com alegria, nessa celebração do Papa São João 23, que nos traz essa mensagem. São João 23, ele nasceu com o nome de Angelo Giuseppe Roncalli, lá na diocese de Bergamo, né, Sotto il Monte, esse lugarzinho pequeno onde ele nasceu, em 1881, dia 25 de novembro de 1881, e faleceu no Vaticano como Papa em 3 de junho de 1963. Muitos de nós que nascemos antes de 63 vivemos na igreja sob o pontificado de João 23, né?
Ele foi eleito Papa em 58 e até a sua morte ele vai pertencer à Ordem Franciscana Secular. Escolheu o nome, veja, de Francisco, Ordem Franciscana Secular. E como lema episcopal, o lema de Papa, ele é obediência e paz. Obediência a Deus para a paz no mundo. Né? Como quando ele ficou padre, em 1904, ele foi secretário particular do seu bispo de Bérgamo, inclusive ele esteve na Terra Santa junto com esse arcebispo Dom Giacomo Radini Tedeschi. Esteve lá em Caná da Galileia, o evangelho que nós vamos ler amanhã, na festa de Nossa Senhora Aparecida, as bodas de Caná. E ele esteve lá numa celebração que é recordada até pelos biblistas, esta visita de, deste padre Angelo Giuseppe, lá em Caná da Galileia, que depois seria o Papa João XXIII. Né? Depois disso, ele foi capelão do exército italiano, exatamente num período dos mais difíceis, que foi durante a Primeira Guerra Mundial. E ele estudou, né, a obra de São Carlos Borromeu, este cardeal de Milão, que teve uma vida de autêntico testemunho do Evangelho. Ele mesmo tratava, cuidava dos pobres durante a peste, vendeu os bens que ele tinha dado à família para cuidar dos pobres, assim por diante. Né? E foi também presidente, o Papa, este Angelo Giuseppe Roncalli, foi presidente do Conselho das Obras Pontifícias para a Propagação da Fé Missão. Veja, ele tem essa sensibilidade. Foi de 35 a 44, ali durante a Segunda Guerra. Né? Ele foi, ele foi presidente desse conselho italiano, do Conselho das Obras Pontifícias para a Propaganda da Fé, de 21 a 25. Em 1925, ele foi arcebispo titular, iniciou sua carreira diplomática, onde levou a Bulgária como visitador apostólico na Bulgária, até 35. Depois foi à Grécia como delegado pontifício até 44. E depois foi núncio apostólico em Paris, de 44 a 53, durante a guerra até 53. E em 53, então, devido à sua capacidade de conciliar, de resolver os problemas, e a sua maneira simples, sincera de diálogo, de empenho, de respeito aos outros, né? Ele foi levado para Veneza como patriarca pelo Papa Pio XII. Então ele também tinha salvado tantos judeus durante a Segunda Guerra Mundial do nazismo. Trabalhou assiduamente arriscando a pele. Aliás, vale a pena procurar, tem no YouTube filmes sobre a vida de João 23, Papa João 23, vale a pena olhar, belíssimo, né? E no dia 28 de outubro de 1958, foi quando então ele foi eleito Papa, e foi logo considerado um Papa de transição, por já ser velho, e ele, nesse curto período de 5 anos em que ele foi Papa, ele convocou o Concílio Vaticano II, porque ele queria renovar a Igreja, e ele sentia que era necessário ter uma nova maneira de a Igreja explicar a doutrina, se comunicar doutrinariamente com o mundo, de dialogar com o mundo moderno. Ele escreveu 8 encíclicas, as mais importantes são a Mater Magistra, Pacem in Terris, nessas duas. Então, pela sua bondade, simpatia, sorriso, jovialidade, simplicidade, ele foi aclamado, elogiado mundialmente como o Papa bom, o Papa bom, o Papa buono, o Papa da bondade. Né?
O Papa Francisco lembra também, o seu modo simples de ser, e assim como o Papa João Paulo I, o Papa do Sorriso, também lembrava bem essa bondade, essa característica do João 23. Mas não obstante essa bondade, essa simplicidade, ele foi atacado, combatido, vários grupos pequenos de católicos tradicionalistas acusavam o Papa de ser maçom, de ser radical, de ser comunista, de ser esquerdista, de ser herege, modernista, e de ter convocado o Concílio Vaticano II e promovido, então, a liberdade religiosa e o ecumenismo. Ele intuiu uma verdade tão grande, que a igreja não é dona de Deus, a igreja é serva. Estamos para servir o evangelho, por isso convocou. Essa verdade tão grande, tão bonita, estamos a serviço, né? E não somos donos disso. Então ele foi declarado beato pelo Papa João Paulo II no ano 2000 e considerado patrono dos delegados pontifícios. E a liturgia é celebrada, a sua data litúrgica é celebrada não no dia 3 de junho, mas no dia 11 de outubro, porque é o dia da instalação do Concílio Vaticano II. 11 de outubro de 1962. Então, o concílio está fazendo, hoje, 59 anos, e por isso ele tem essa data litúrgica para celebrar o Papa que o convocou, esse santo São João 23. E também João 23 foi canonizado no dia 27 de abril de 2014, agora então, no domingo da Divina Misericórdia, juntamente com o São João Paulo II, pelo Papa Francisco, e concelebrava a missa com Francisco também o Papa Emérito Bento XVI. Que, como nós vimos ontem no Evangelho, aquele rico que corria para pedir o que ele deveria fazer, e, né, disse, Jesus pediu bondade, bondade, vende tudo, dá aos pobres. É a bondade. A bondade nos torna semelhantes a Deus e nos enche o coração de alegria e bondade. Peçamos também nós a graça de termos bondade no coração, a exemplo desse Papa tão querido por todos, né? São João 23. Irmãos e irmãs, façamos o nosso ofertório, já vamos lembrando, amanhã, às 9 horas da manhã, a missa de Nossa Senhora Aparecida, lá na igreja, na paróquia São José Operário do Bairro Fiel. Agora façamos o nosso ofertório.